Então, meus caros, bom dia novamente. Vamos fazer a nossa revisão de A Era Vargas agora, certo? Tentar falar esses três momentos de Vargas, porque nós vamos ter o governo provisório de início, né? Aquele governo que ele chega, toma o poder, e teoricamente ele iria ficar só durante um tempo, né? Percebem que ele não fica apenas um tempo, porque ele vai se estender 15 anos no poder, tá? Vamos ter o período constitucional dele também até chegar o Estado Novo, que é o período mais autoritário possível. Então, meus caros, primeira coisa que eu preciso falar com vocês é a gente entender, né, fazer esse antecedente do que era Vargas. Primeira coisa, ela se parte através da Revolução que teve em 1930. Tá? E o que é esse fator? O principal fator que vai levar à Revolução de 1930 é o rompimento da política do café com leite. Tá? Porque até então nós tínhamos a chamada República Velha, a República Velha que inicia depois que Dom Pedro II é expulso do Brasil, né? Temos o golpe feito pelo Deodoro da Fonseca, e ele pega e institui a República no Brasil. Tá? Então, desde lá, nós vamos ter o chamado política do café com leite. O que é a política do café com leite? É quando os presidentes, né, eram eleitos pelo Partido Paulista e pelo Partido Mineiro. E eles ficavam se alternando no poder. Né? Então, nós tínhamos 4 anos de presidência com o governo paulista e depois 4 anos com o governo mineiro, certo? E assim sucessivamente. Chega uma hora que o Brasil vai estar passando por chamados movimentos tenentistas, e esses movimentos tenentistas vão dar um basta nisso, né? Então, a população já queria uma mudança também, né? Vai apoiar bastante esses movimentos. E acontece o seguinte, o Washington Luiz, que foi o último presidente civil, né, da República Velha, que era paulista, entre tudo, ele, em vez de apoiar um candidato mineiro, ele resolve apoiar outro paulista, que era o Júlio Prestes, certo? Então, isso aí rompe a política do café com leite. Minas Gerais se sente profundamente magoada nesse sentido, ela vai apoiar a oposição, né? E a oposição é formada, sobretudo, por uma formação de uma aliança liberal, tá? Então, essa aliança liberal, ela surge do Partido Rio Grande do Sul, né? O Partido Rio-Grandense, o Partido da Paraíba e, sobretudo, Minas Gerais, que agora não apoia mais São Paulo. Então, quem é o candidato que vai se opor a Júlio Prestes? No caso, vai ser Vargas, né? Vargas, que vai tentar concorrer como presidente, e o vice, que vai ser o João Pessoa, né? Que era governador da Paraíba. Acontece que Vargas perde a eleição, né? No bruto, assim, ele perde a eleição, e ele se utiliza de um estopim, né? Ele se utiliza do pretexto da morte do vice dele, que é João Pessoa, que foi assassinado por um crime passional, certo? Ele se utiliza disso para dar um golpe de Estado, no caso, né? E não deixar que o Júlio Prestes assumisse. E atrelado a isso, meus caros, tem também a crise de 1929, lembra? A crise de 1929 que estoura lá em Nova York, tá? E o que acontece com o Brasil? O Brasil, sobretudo, ele faz exportações de café, né? Para você ter uma noção, em torno de 70% dos produtos brasileiros que eram exportados é café, né? E o principal comprador é Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai comprar café numa crise, não tem por que fazer isso, tá bem? Então, além de diminuir a exportação do café, isso faz com que tenha uma queda nas políticas das oligarquias, ou seja, aqueles grandes cafeicultores, grandes latifundiários, eles perdem poder porque eles perdem um aquisitivo financeiro. Tudo isso vai estar atrelado ao golpe de Vargas. Né? Então, aí sim, após essa complexidade de antecedentes, eu apresento para vocês, então, o governo provisório. Deixa eu só ver o que enviaram aqui no bate-papo. Beleza, seu Otário. Bom dia, tá? Fica tranquilo aí. Estou fazendo uma revisão sobre a Era Vargas, tá? Então, basicamente, começo agora a revisão da Era Vargas. O governo provisório, então. O governo provisório ele se estende de 1930, tá? Até 1934, então são 4 anos no poder aí. Esse é o momento que Vargas chega ao poder com o apoio dos tenentes. Não só com o apoio dos tenentes, mas também com o apoio da população. Como eu disse para vocês, os movimentos tenentistas eles cresceram durante a República Velha e a população já estava de saco cheio de ter sempre os mesmos políticos, os grandes latifundiários sempre no poder. Então, o que acontece aqui nesse momento? Primeiro, vai ter a suspensão da Constituição de 1891. A Constituição de 1891 ela foi estabelecida pelo Deodoro, né? Por exemplo, Deodoro deu o golpe em 1889, 2 anos depois do golpe, ele pega e institui uma nova Constituição. Por quê? Porque a Constituição
primeira, né, que nós tivemos no Brasil, ela foi feita pelo Dom Pedro I, em 1824, e era uma Constituição monarquista, né? Então, precisou fazer uma Constituição republicana nova, só que essa Constituição, ela não serve mais pelo período. Então, Vargas suspende ela. E Vargas não vai fazer uma nova, né? Ele começa a, vamos dizer assim, ele começa a governar da forma que ele queria, certo? Então, ó, Vargas ele conquista esse poder na Revolução em 1930 e pega e cancela a Carta Magna, né? Os governadores dos estados, certo? Eles eram interventores agora, porque o que acontece? Os governadores dos estados eles eram apoiados pelos políticos, vamos dizer assim, da República Velha, pelo presidente da República Velha. E Vargas pega e cancela isso, né? Ele tira os governadores dos estados e coloca interventores federais. Quem são esses interventores federais? Eles são substitutos, né, principalmente da confiança do Getúlio, e eles têm poderes limitados, né? Uma vez que o Vargas próprio vai acabar fechando o Congresso Legislativo. Então pense no seguinte: o legislativo acabou, fecharam, os deputados, os senadores não mandam mais nada, né? O Vargas ele se estabelece presidente do Brasil, coloca interventores federais, ou seja, cancela aqueles governadores que foram eleitos teoricamente, democraticamente, né? E coloca os interventores ali para fiscalizar o que está acontecendo nos estados. Ele vai começar a instituir também as leis trabalhistas, ou seja, uma das marcas mais registradas de Vargas nesse momento, como a gente vai ter, por exemplo, a criação da carteira profissional de trabalho, vai ter o descanso semanal remunerado, que até então você não recebia pelo descanso semanal, ou seja, sábado e domingo, vai ter férias remuneradas, vai ter, por exemplo, o estabelecimento de 8 horas diárias de trabalho, entre outras medidas. E isso faz com que a população cada vez mais apoie Vargas. Vamos ter também a Revolução Constitucional de 32, né, que é a principal revolução que tem durante esse governo provisório. Por quê? São Paulo não é mais o protagonista do país, certo? São Paulo sempre teve um presidente entre 4 em 4 anos, né? E dessa vez ele não é mais o protagonista, ele fica insatisfeito com isso. Perceba, São Paulo é constituído de vários latifundiários, ou seja, os principais cafeicultores do Brasil estão no estado de São Paulo, e claramente eles não gostaram de perder o poder. O estopim se passa, né, teoricamente, né, nessa Revolução de 32, pela morte de 4 estudantes, né, e você já sabe, eu já falei para vocês, eles não eram estudantes de fato, né, temos fontes confiáveis que mostram isso, mas tem muitos livros ainda que trazem, inclusive o livro de vocês, tá? Então, para todos os efeitos, se um dia cair no vestibular, eles eram estudantes. Os objetivos de São Paulo. Quais são esses objetivos? Primeira coisa que eles queriam, ter um interventor civil paulista, ou seja, o Vargas, quando colocou um interventor em São Paulo, ele colocou um interventor que era basicamente um militar lá do Rio Grande do Sul, e basicamente os paulistas não queriam isso. Tá? A Constituição também, por exemplo, eles queriam uma nova Constituição, queria que porque, por exemplo, depois que ele suspendeu a Constituição de 1891, ele ficou governando por decretos, e isso é totalmente errado. Então, olha, se você é um novo governo, faça uma nova Constituição, pare de governar por decretos. E outra coisa, eles queriam eleição para presidente, eles não queriam que o Vargas ficasse, porque o governo, de fato, de Vargas era para ser provisório, era só para ele pegar, organizar uma nova eleição, né, e sair de cena, mas não foi o que ele fez. Então, vejam, né, nós vamos ter camadas das sociedades que vão pedir isso, né, pedir uma nova Constituição, novas eleições por conta de uma onda democrática, de fato, né, uma onda liberal democrática. Nós vamos ter também a antiga oligarquia que tinha em São Paulo, feita pelos cafeicultores, né, que querem, na verdade, retomar o poder. Tudo bem? Então, nós temos o lado bom dessa revolução constitucional e temos o lado ruim, o lado antigo. Quem vai conseguir ganhar isso, né, depois de quase 3 meses de revolta aí, né, de conflitos, vai ser Vargas, São Paulo vai perder, né, mas vai ter as suas reivindicações praticamente todas atendidas, porque vai mudar o interventor vai entrar um paulista, no caso, ele vai convocar uma constituinte novamente, né, para se estabelecer uma nova Constituição que vai ficar pronta em 34, né, mas a única coisa que não vai ter de fato vai ser basicamente essas novas eleições, porque embora tenha tido eleições, ela não foi direta, né? Ela foi indireta. Então Vargas acabou se elegendo novamente. Vamos lá então. Ainda durante o governo provisório,
terminou o conflito da Revolução Constitucional de 32, né? Vargas fez a Constituinte, 2 anos depois ele promulga a Constituição de 34. E o que estabelece a Constituição de 34? Ela é a terceira da nossa história, certo? A primeira tinha sido otorgada por Lopredo, a segunda foi promulgada pelo Deodoro da Fonseca, e ela vai estabelecer o voto secreto, né? O voto secreto, ele é uma antiga reivindicação, inclusive dos movimentos tenentistas que se espalharam no Brasil, né? Que esse movimento tenentista já queria o voto secreto, que era justamente para acabar com o voto de cabresto, né? Porque o voto de cabresto, ele era um voto aberto, todo mundo conseguia ver em quem você votava, e isso fazia com que os coronéis conseguissem controlar as eleições nas suas respectivas regiões. O voto secreto vem para justamente barrar isso. O voto feminino vem em cena aqui também, porque as mulheres finalmente podem votar no Brasil, certo? Inclusive, elas podem se candidatar a ser políticas também, né? Embora seja um número inferior, né? A em torno de 2% de mulheres, acho que foi 2 ou 3 mulheres que tentaram se eleger, né? Nenhuma conseguiu nesse primeiro momento, mas agora elas participavam efetivamente da política. A gente vai ter também os chamados deputados classistas. O que são os deputados classistas? Em torno de 1/5 da Câmara é escolhida pelos sindicatos de cada setor, ou seja, o Vargas ele começa a dar ouvidos aos sindicatos. Então, os sindicatos podiam escolher pessoas que representassem eles para serem deputados, né? Isso é basicamente um corporativismo, né? Um corporativismo principalmente em prol de Vargas, porque Vargas, vocês sabem que tem muito a ver com essas partes trabalhistas. Inclusive, eu falo agora, ó, as leis trabalhistas. Perceba que ele vai criar leis, as leis trabalhistas que eles estavam fazendo, e ele vai começar a inserir ela dentro da Constituição. Por quê? Porque a Constituição é a carta magna, ninguém pode ferir ela, certo? Então, ele começa a estabelecer essas leis trabalhistas dentro da Constituição. Mas perceba, não é CLT ainda. A CLT só vai surgir lá para frente, a consolidação das leis trabalhistas. Ela só vai surgir anos depois. Então, quando ele coloca essas leis trabalhistas, eu quero que você compreenda o seguinte, que é uma segurança a mais para ter esses direitos dentro da Constituição. Ele vai criar também a chamada Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. A Justiça Eleitoral ela é feita para coibir as fraudes que ocorriam dentro da República Velha, tá? Porque existia muita manipulação, muita adulteração de resultados dentro da política. E a Justiça Eleitoral está ali para tentar, pelo menos, diminuir esses casos de fraude. E a do trabalho, né, que, claro, como já falei para vocês, as leis trabalhistas é o que mais bloga em Vargas, né? Então, tem que ter também juízes especializados na lei do trabalho, né, para fazer valer os direitos expressos que estão incluídos agora, principalmente dentro da Constituição de 1934. Vargas vai instituir o ensino primário também, né? E, ou seja, esse ensino primário vai ser para todos, né? Vai instituir, isso é obrigatório agora. Toda criança, toda pessoa tem que estar na escola, tem que ser alfabetizada. Então, ele torna isso obrigatório e torna público. Ou seja, os filhos do pobre agora, eles têm uma condição de estudar, né? Isso aí é claro, se eles conseguirem, porque eles não, muitas pessoas basicamente não deixavam os filhos estudar, o filho tinha que trabalhar, né? Não tinha uma fiscalização, embora fosse obrigatório. Isso é o principal que eu tenho para falar para vocês do governo provisório. Vou falar agora sobre o governo constitucional, né? O governo constitucional vai de 34 até 37. Professor, o governo constitucional é justamente porque ele acabou de fazer a Constituição? Sim, justamente por isso. O que ocorre nesse momento? Vargas, ele vai fazer uma nova eleição, tá? Ele vai ser eleito, até porque essa eleição foi indireta, né? Foi feita pelos deputados e pelos senadores, e Vargas tinha a maioria dentro da Câmara dos Senados e dentro do Senado também. Então, Vargas se elege muito facilmente. Aqui, a gente vai ter uma chamada polarização ideológica, tá? Tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. Isso é um reflexo do que está ocorrendo na Europa, meus caros, porque a Europa, perceba, a gente está em 1934, né? Ou seja, a gente está em pré-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra não estourou, mas está próxima de acontecer. Então, na Europa, o que estava acontecendo? De um lado, a gente tinha o fascismo, tinha o nazismo, certo? E do outro, a gente tem a expansão do comunismo. E isso, claro, chega no Brasil,
Tá? Então, nós vamos ter o lado de extrema-direita brasileiro e vamos ter o lado de extrema-esquerda também. Na esquerda, o que eu tenho para falar para vocês entre o principal é o seguinte: a esquerda é formada principalmente pelos comunistas, como você já sabe, socialistas, né? E dentre esses comunistas e socialistas, a gente tem pessoas de várias camadas, inclusive militares, certo? Inclusive tenentes do Exército. Entre os principais tenentes do Exército, eu posso até citar o Luiz Carlos Prestes para você, que era tenente. Tá? Então, o principal partido, né, não é partido ainda, mas é uma Aliança Nacional Libertadora, né, que é um movimento de esquerda, que quer o quê? Ela quer principalmente uma reforma agrária, que é uma nacionalização, ou seja, que é a estatização das empresas estrangeiras. Olha, tem uma empresa estrangeira aqui no Brasil, vamos pegar ela para o Brasil, né? Não tem que ficar abrindo a porta para o estrangeiro aqui. Isso aqui tem que ser tudo do Estado, né? A mesma coisa que acontecia na União Soviética. Ou seja, eles querem também uma interrupção do pagamento da dívida externa, ou seja, o Brasil não tem que ficar mandando dinheiro para fora para pagar a dívida externa, deixa o dinheiro aqui dentro. Esse movimento de esquerda é liderado principalmente por Luiz Carlos Prestes, né, que futuramente, né, vai acabar fazendo a chamada intentona comunista. Eu falo para vocês isso no próximo slide. Vocês devem se lembrar do Prestes, que o Prestes ele teve a chamada coluna Prestes no final dos anos da República Velha. Né? A coluna Prestes, que contou como movimento tenentista, eles percorreram em torno de 34 mil quilômetros por todo o país, né? Preencheram vários estados, mas foi uma onda de movimento tenentista que perdeu força com o passar do tempo. Né? Eles ficaram 2 anos tentando acumular forças e no final não conseguiram, tiveram que dispersar. Né? Aí o próprio Prestes ele acabou fugindo para a Bolívia, né? Para não bater de frente com as tropas do governo oligarca na época. Do lado da direita, a gente vai ter principalmente a Ação Integralista Brasileira, certo? Que defende a instituição de um partido único no país, né? Ou seja, um Estado autoritário. Eles têm como símbolo principalmente o culto à personalidade máxima do líder, né? É a mesma coisa que tinha lá com Hitler na Alemanha, ou seja, o líder supremo tem que ser exaltado e o que ele diz é lei. Aqui, o principal líder que nós temos integralistas é o Plínio Salgado, né? Plínio Salgado também tentou dar um golpe em Vargas, certo? Os dois, na verdade, tentaram, tanto Prestes como o Plínio Salgado. E, sobretudo, é de origem fascista. Então, ainda durante o governo constitucional, nós vamos ter a chamada intentona comunista, em 1935. Vocês precisam entender que essa intentona ela não deu certo, ela foi um fracasso, ela não foi um movimento grande, na verdade. Ela contou com basicamente em torno de 40 ou 50 adeptos que tentaram dar o golpe e estabelecer um regime socialista no Brasil. E vocês precisam entender também que isso foi feito em 3 estados, ou seja, pegaram basicamente 15 pessoas no estado, pegaram 15 no outro, mais 15 em um, né? Embora não seja certinho 15 por 15, é só para você ter uma noção. Então, era praticamente impossível você dar um golpe, vamos dizer, com 15 pessoas dentro de um estado e estabelecer um regime comunista. É impossível, tá? Por isso que eles chamam intentona, porque foi um movimento muito pequeno. Foi fracassado, Prestes vai ser preso, né? Então vai ser uma tentativa mal sucedida de instaurar o socialismo no país, até porque o operariado, né, que era a principal classe do movimento socialista, ele não aderiu à causa. O Prestes é preso, ele vai ficar em torno de 10 anos preso. O Vargas vai se valer disso, dessa pequena revolta que teve, ele vai decretar o estado de sítio em 1935. Ou seja, com o estado de sítio, ele suspende a Constituição. Ou seja, o que a Constituição estabelecia não vale mais. Ele começa novamente a governar por decretos, pela forma que ele pretende. Né? Acabou-se os direitos. Ele coloca em prática um plano Cohen, que é basicamente um autogolpe que ele dá nele. Por quê? Ele supostamente pega um plano comunista, né, que teria sido descoberto pelas autoridades brasileiras, e esse plano ele previa o quê? Teoricamente, esse plano previa que ia ter saques, que os movimentos comunistas iam pegar e retirar todo o dinheiro dos bancos, iam destruir, né, os principais, vamos dizer assim, as principais residências dos governantes, iam invadir as igrejas, né? Mas isso foi tudo uma desculpa para dar um próprio golpe. Por quê?
porque Vargas não pode se reeleger novamente. E as próximas eleições estão marcadas para 38. Então, em 37, ele forja esse plano Cohen, né? Estabelece um estado, já tinha estabelecido o estado de sítio, e ele começa a ser um governante supremo. Ele cancela as eleições de 1938 justamente porque ele não podia concorrer. Ou seja, cancelou as eleições, ele coloca em prática o chamado Estado Novo. O Estado Novo, ele fecha o legislativo, tá, em todos os níveis. Fecha o legislativo no âmbito, no sentido de cancelar as câmaras dos vereadores, né, ou seja, no âmbito municipal, cancela os deputados estaduais e federais e também os senadores. Então, tanto o nível municipal, estadual e federal foram cancelados, não tem mais legislativo. E tem, ou seja, também a suspensão das eleições para presidente, né? Ele cancela, como eu já falei para vocês, em 1938 e continua sendo presidente do Brasil, tá? Então, tem aí de um lado os Prestes sendo preso, tudo bem? E aqui é o que saiu no jornal, né? As instruções do Comitê de Reparação dos Seus Agentes no Brasil, ou seja, foi um plano forjado, depois se descobriu isso. Chegamos ao Estado Novo. Ele tem esse nome porque, teoricamente, ele é o oposto da República Velha, tá? Ou seja, se a República é velha, o Estado é novo. Então, era para ser um governo totalmente diferente, mas foi um governo basicamente autoritário, né? É o período mais ditatorial e autoritário de Vargas. O primeiro que eu preciso falar para vocês é o populismo, que é uma característica importante para você entender, porque surge com Vargas, né? Embora Vargas fosse autoritário, ele era basicamente amado pelo povo, né? Ou seja, nenhum governo brasileiro tinha tido tanta aprovação das camadas mais humildes como ele. E características desse populismo que eu preciso lembrar é o seguinte: primeiro, o paternalismo, né? Que ele foi considerado como pai dos pobres, né? Pai dos pobres. Por quê? Porque ele tem essa ideia que ele continua promovendo através das propagandas. Lembre-se que ele criou o departamento de imprensa e propaganda, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, né? E ele continuava passando essa ideia de, olha, eu estou sempre ajudando vocês, sempre criando auxílios trabalhistas, trabalhistas, os pobres mudaram, tiveram uma condição financeira melhor, né? Estão conseguindo sobreviver melhor. Então, ele é aquilo, é o pai que dá benefícios, principalmente para os trabalhadores. E vai ter também a função do peleguismo. O peleguismo está sempre atrelado à ideia dos sindicatos. Por quê? Pelego é aquele sindicato que é subserviente ao chefe político. Tudo bem? Então, pense no seguinte, aqui o sindicalismo ele está sendo controlado pelo Estado, ou seja, está sendo controlado por Vargas. E o sindicato nunca bateu em Vargas, porque o sindicato sempre teve tudo o que queria de Vargas. Então, eles evitam totalmente a fazer críticas contra Vargas. Vai ter instituição também de dois departamentos, principalmente. A gente vai ter a instituição do DARP, né, DASP, no caso, que é o Departamento Administrativo de Serviços Públicos aí para vocês. E esse departamento ele serve para o quê? Para organizar a administração pública, ou seja, os cargos agora eles vão ser preenchidos por critérios e avaliações como os concursos públicos. Na República Velha, meus caros, simplesmente era por exemplo, uma pessoa que se elegia como prefeito, ele colocava quem queria dentro da prefeitura, tá? Não tinha concurso público. Agora não. Agora é uma forma de você ter igualdade, você acabar com o favorecimento que ocorria dentro dessa república oligárquica. Então, a gente vai ter o chamado departamento administrativo, que é justamente para organizar e instituir os concursos públicos. Temos também a formação do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP ele é responsável não só pela censura dos meios de comunicações e também de música, mas ele faz propaganda em prol do Vargas, ou seja, ele faz cada vez uma ideia de líder. O Vargas ele acaba sendo muito bem recebido pela população justamente por essa propaganda bem feita que era feita pelo DIP, né? Ele vai instituir programas políticos como A Hora do Brasil, né, que passava no rádio, que atualmente ainda existe, que é chamada A Voz do Brasil, certo? E Vargas cancelou a Constituição de 34 e vai fazer uma nova Constituição em 37. E essa Constituição é conhecida como a polaca, né? Ou seja, aqui nós vamos ter uma Constituição outorgada. O que é uma Constituição outorgada? É aquela que for imposta pela força. Primeiras características dessa Constituição. Ela tem uma inspiração fascista, certo? Porque ela foi uma cópia de um governo fascista que estava instalado dentro da polaca, dentro da Polônia, no caso. E ela vai ter também um aumento do poder do presidente. Por quê?
O poder executivo ele se fortalece, o legislativo ficou cada vez mais fraco, tá? Embora o legislativo tenha voltado, ele está fraco nesse momento, porque o Vargas tem o poder total. É a forma que o Vargas vai basicamente encontrar para evitar que tenha basicamente embates, né, de poderes que ocorreram na República Velha. Por quê? Na República Velha, o poder legislativo conseguia bater de frente com o poder executivo, né? E Vargas percebeu isso e acabou cancelando os limites do poder legislativo dentro dessa Constituição de 37. Ele vai, inclusive, aumentar o mandato de presidente, né? Passa de 4, 5 anos que tinha na época, ele passa para 6 anos. E vai acrescentar, inclusive, a reeleição, ou seja, Vargas vai poder se reeleger, se fosse o caso. Vai criar os decretos-leis, ou seja, o Poder Executivo ele fica instituindo as leis, até porque o Legislativo não funciona de fato, eles acabam até puxando o Legislativo futuramente, ele vai acabar sempre legislando em causa própria. Então, Vargas cria a lei para ele conseguir governar. Então, ele cria a lei conforme ele quiser. Vai ter a extinção dos partidos políticos, ou seja, não tem ninguém para conseguir bater de frente com Vargas, não tem ninguém para fazer oposição nesse sentido. Ele fecha partidos tanto de esquerda como partidos de direita. E tem o nacionalismo econômico também. O que é o nacionalismo econômico? Nós vamos ter o intervencionismo do Estado na economia. Ou seja, não é mais um governo liberal nesse sentido, porque o Estado ele começa a controlar a economia, começa a criar medidas protetivas, começa, por exemplo, a taxar produtos que vêm de fora, né? Olha, Estados Unidos quer vender aço aqui para o Brasil, maravilha, mas eu vou taxar o seu aço aqui no Brasil, você vai ter que pagar imposto aqui dentro. Vamos ter uma nacionalização da energia, né? Um movimento em prol da energia, em prol de que as empresas fossem estatais, né? Que as empresas pertencessem ao Estado. Vamos ter a criação do Conselho Nacional do Petróleo. O que é o Conselho Nacional do Petróleo? É basicamente o embrião da Petrobras. Né? Começa a se mexer com petróleo, começa a se pensar em fazer combustível aqui dentro do Brasil. Temos o Conselho Nacional do Café também, que o Vargas teve que lidar com a oposição, que era principalmente dos cafeicultores. Então, para conseguir um pouco apaziguar esses ânimos desses grandes cafeicultores, né? Ele fez esse Conselho Nacional do Café para ele conseguir, vamos dizer assim, comprar o café, que não era exportado, até porque teve a crise de 29, né? E, inclusive, teve que queimar sacas de café, porque queimando ele controlou o preço do café aqui dentro do cenário brasileiro, né? Embora não conseguisse vender para fora. Então, só para vocês terem uma noção, aí tem o Jornal da Manhã, né? A Folha da Manhã, no caso, que ela mostra, olha, foi promulgada ontem a nova Constituição do país, né? Ou seja, foi promulgada a Constituição de 1937 e foram dissolvidas a Câmara, né? Foi dissolvida a Câmara, o Senado e todas as assembleias estaduais e câmaras municipais, ou seja, Vargas governa sozinho. Vamos ver se eu consigo terminar. Acho que eu não vou conseguir terminar esses 5 minutos. Meus caros, eu vou finalizar esse pedacinho, tá? Abro novamente uma chamada com vocês para a gente conseguir terminar essa aula, tudo bem? Beleza. Beleza? É coisa de 2 minutos para fechar, então. Então, continuando no Estado Novo, o que vai ter no Estado Novo, né, como principal? Nós vamos ter o desenvolvimento das indústrias, principalmente as indústrias de base. O que são as indústrias de base? Temos o exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional, né, que a Companhia Siderúrgica Nacional foi instituída e feita em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Essa companhia, né, para você produzir aço, produzir ferro dentro do Brasil mesmo, ela foi financiada principalmente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles financiaram, deram e emprestaram dinheiro para que o Brasil conseguisse construir essa indústria, né? E por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso em troca de um jogo de interesses, né? Porque o Brasil resolveu que ia apoiar os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. E além dessa companhia siderúrgica, a gente tem a instituição da Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce ela foi privatizada, né, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, mas nesse momento ela pertencia ao Estado. O que ela fazia? Ela pegava o minério de ferro, né, pegava essa forma terciária dessa matéria-prima, mandava para a Companhia Siderúrgica do Rio de Janeiro, e essa companhia fazia de fato os ferros, né, fazia aço, fazia coisas para ajudar na movimentação de construções aqui dentro do Brasil.
Então, perceba, se você quer ter um país industrializado, um país desenvolvido, é importante que você tenha o desenvolvimento dessas indústrias de base. Sem isso, você não consegue ser um país evoluído. E é o que Vargas pensava. Então, estava saindo daquela forma de país agrário para entrar, de fato, num país industrializado. Outra coisa que Vargas vai criar agora no Estado Novo, né? Agora sim, ele vai fazer a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, a CLT. Perceba, a CLT, ela não tem força de uma Constituição, né? Embora tenha artigos referentes a leis trabalhistas dentro da Constituição, essa CLT ela não tem a força da Constituição, mas são leis, são regras, são vigências que precisam ser seguidas e respeitadas no Brasil. É basicamente como se fosse um código. Não tem código militar, código civil, código penal. A CLT é basicamente um código das leis trabalhistas, embora seja um pouco inferior nesse sentido. E o que eu posso citar dela para vocês? Ela vai permemorizar os direitos trabalhistas, vai citar certinho que o pessoal tem direito a férias, que o pessoal pode trabalhar até 8 horas por dia, né? No sentido, quanto que ele pode trabalhar também em remuneração salarial semanal, vai instituir o salário mínimo, constituição do salário mínimo, Vargas vai ganhar mais pontos ainda por povão. O povão vai ficar doido, o povão ficou feliz, estava mortal, de tanta felicidade que tinha a constituição do salário mínimo. Assim como nós tivemos a intentona comunista, a gente vai ter o chamado putsch integralista. O que é putsch? Putsch vem justamente do alemão, tá? Por isso que ficou conhecido. É como se fosse um golpe, né? O putsch, na verdade, a tradução do alemão é golpe. Então, é um putsch integralista, ou seja, um golpe integralista em 1938, né? Embora o Vargas tivesse muita semelhança com governos fascistas, o Vargas não participava dos movimentos integralistas. Foi uma tentativa, basicamente, do Plínio Salgado de tomar o poder, e essa tentativa foi falha também, porque o Vargas conseguiu reprimir e o Plínio Salgado foi preso. E no Brasil, nesse momento, o Brasil está passando por um chamado política externa. Por quê? Porque está próximo de estourar a Segunda Guerra Mundial. E o Vargas ele só vai deixar o comando após o término da Segunda Guerra Mundial. E o Vargas, eu posso estabelecer duas características para você, né? Dois momentos, no caso. No primeiro momento, ele fez basicamente o chamado jogo duplo, que vai de 39 até 1942. O que é esse jogo duplo? O Vargas ele se aproveitava desse cenário internacional de guerra para angariar os fundos, os recursos que o Brasil precisava. Então, ele conversava com todo mundo, ele flertava com todo mundo, ele conversou muito tempo com a Alemanha, né? Conseguiu muita coisa que a Alemanha mandou para o Brasil. Ele conversava com os Estados Unidos ficavam mandando as coisas para o Brasil também. Só que chegou uma hora que os Estados Unidos deu um ultimato. Olha, chega, né? Está na hora de você tomar uma posição. E é claro, meus caros, que com os Estados Unidos pagando 45 milhões, né, cedendo 45 milhões de dólares para o Brasil construir a Companhia Siderúrgica Nacional, é claro que o Vargas pegou e falou, maravilha, estou do seu lado. Né? Inclusive, teve tentativas da Alemanha de de afundar alguns navios brasileiros, né? Mas essas tentativas elas não deram certo de fato. Então, nesse segundo momento, o Brasil ele participa na Segunda Guerra Mundial, né? Tem um cartazinho aí do lado que eu mostro para você, né? O Brasil está presente, ou seja, o Brasil presente, principalmente na região da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Perceba que ali no cantinho direito inferior tem a marca do DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, perceba, isso está sendo espalhado pelo governo Vargas, ele está fazendo propaganda disso. Vamos ter a expedição dos pracinhas brasileiros, né, do Exército Brasileiro com aquele movimento de a cobra vai fumar. Né? Então, nós temos a declaração de guerra contra o eixo, né, contra a Alemanha, no caso, contra a Itália, né, e o Japão também, inclusive, e as instituições que foram para a guerra, como a FEB, que é a Força Expedicionária, né, e a Força Aérea, né, que é a FAB. Além deles, meus caros, médicos e enfermeiros também foram enviados para a guerra, tudo bem? E aqui nós chegamos ao colapso, ou seja, a última parte que eu quero falar sobre o colapso do Estado Novo, quando ele começa a ruir. Em 1945, a Alemanha, em julho, vocês lembram, ela foi praticamente derrotada, ficou sobrando só o Japão, né? E o pessoal começa a perceber algumas características muito parecidas no governo fascista de Hitler com Vargas.
Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter a derrota do nazifascismo, e vai ter uma queda dessa base ideológica do Estado Novo. Por quê? Porque Vargas era autoritário, então eles perceberam que Hitler era autoritário também, né? Começam a criar as semelhanças, começa a ser comparado o totalitarismo que estava tendo no Brasil com o totalitarismo que o eixo pretendia ou fazia durante as conquistas na Europa. Vai começar a ter uma abertura democrática, porque Vargas vai começar a sofrer muita pressão nesse sentido. O próprio Estados Unidos, ele começou a pressionar o Brasil. Ele pega e começa a pressionar o Brasil para que o Brasil passe por um chamado processo de transformação política nesse sentido. Internamente, a imprensa, a UNE, né, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão ouvir falar na UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, inclusive vai ter muito estudante pedindo para que vocês se filiem, né, a essa instituição. Intelectuais, escritores, né, diversos setores da sociedade vão começar a fazer impressão no Vargas. Então, o Vargas ele vai ter que fazer uma abertura, né, essa abertura democrática, e o que surge com isso? Surge, primeiro momento, uma anistia aos presos políticos, né, ou seja, aqueles presos políticos que Vargas mandou prender, como é o caso do Luiz Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes ele tinha liderado a intentona comunista em 1935, como eu falei para vocês, ele vai ser liberto. O próprio Plínio Salgado também vai ser liberado. E a gente vai ter a instituição dos partidos, ou seja, os partidos eles voltam, eles deixam de ser extintos. Os principais, a gente vai ter aí a UDN. O que é a UDN? A UDN é chamada União Democrática Nacional. Ele era um partido de oposição ao governo. Tinha muita gente boa nessa UDN, né, nesse primeiro momento. Embora depois ela receba alguns políticos bem intolerantes nesse sentido, nesse primeiro momento ela é um partido bem legal. A gente vai ter o PTB. PTB é o partido que é fundado por Vargas, porque o Vargas agora, que tem partido, ele tem que ter um partido também. A gente vai ter o PSD, né, o Partido Social Democrático, o PCB, ou seja, o PCB é o Partido Comunista Brasileiro, e tem inclusive o PRP. O que é o PRP? O PRP é o Partido de Representação Popular. Esse Partido de Representação Popular, quem ingressou mais neles foram os integralistas, né? Só que os integralistas aqui, eles estão proibidos, né, de promover essas ideias fascistas. Embora hoje vocês estejam vendo nas manifestações, né, principalmente manifestações pró-governo, com bandeiras neofascistas, né, bandeiras referentes ao fascista lá da Espanha. Meus caros, aqui nesse momento, em 1945, a guerra terminou em pouco tempo. Não é para você mais ficar falando de fascismo. O fascismo é proibido. Né? Inclusive, o fascismo é proibido até hoje na Constituição de 1988, embora vocês estejam vendo cenas aí pelo Brasil. Então, vai ter também uma queda na censura. O Departamento de Imprensa e Propaganda ele não consegue mais forçar as pessoas a ficarem escrevendo coisas boas de Vargas. Né? Então, ele vai ter que liberar nesse sentido também. O Vargas vai dar a última cartada dele para que ele permanecesse no poder, né, diante de tanta pressão, é o chamado queremismo, que é um movimento que vai ser espalhado pelos sindicatos, para outras classes trabalhadoras, para que eles continuem querendo Getúlio, né? Então, aí na imagem ao lado, você consegue ver os trabalhadores segurando aí a bandeirinha, ó, queremos Getúlio porque eles nos deu aposentadoria, né? Ou seja, todas aquelas condições de trabalho que foram dadas para os trabalhadores, está sendo cobrada agora. Olha, dei isso para vocês, então me mantenham no poder. Os trabalhadores, de fato, gostavam de Getúlio, então eles vão para as ruas mesmo pedir isso, né? Foi uma tentativa feita pelo PTB de Vargas, com apoio inclusive do Partido Comunista. Só que a saída do Vargas ela vai acabar sendo adiantada. Por quê? Ele percebeu, né, e muitos especulam que isso foi uma tentativa de preparar um novo golpe. O que ele vai fazer? Ele nomeia o irmão dele para ser o chefe da polícia do Distrito Federal. E o Distrito Federal, aqui no caso, é o Rio de Janeiro, não é Brasília ainda. Então, ele coloca o irmão dele como chefe da polícia do Rio de Janeiro, e o pessoal começou a pensar, olha, esse cara está querendo controlar a polícia, porque se ele quiser dar um golpe, o irmão dele for o chefe supremo da polícia, a gente não vai conseguir bater de frente com ele. Então, o que essa galera faz? Essa galera pega, faz mais pressão ainda do Vargas, né, foi uma pressão muito grande, e faz com que o Vargas renuncie.
o Vargas ele não vai aguentar essa pressão, ele renuncia em 29 de 1945, né, em outubro, no caso, e aí em dezembro já vai ter as novas eleições. Nas novas eleições vai ser eleito Eurico Gaspar Dutra, que era um militar, né, era um general militar. O Eurico Gaspar Dutra ele era afiliado ao PSD, só que o PSD é basicamente uma vertente do PTB, ou seja, o PTB é o partido do Vargas. Inclusive, o Dutra ele se elegeu facilmente pelos trabalhadores porque o Vargas apoiou o Dutra. Né? O Vargas não podia participar das eleições, mas ele apoia o Dutra nesse sentido e ele consegue a vitória facilmente. Certo? E aí a gente iria falar de outro governo,